Comunicação não violenta. Um assunto muito importante nos dias de hoje, em qualquer lugar, principalmente na escola, seja presencial, seja online, é um assunto muito mais amplo que vai além da comunicação. É como nós nos colocamos no mundo, o que nós queremos passar para as outras pessoas e o que nós efetivamente passamos. Além de nós, como nós nos comunicamos, será que nós sabemos o que nós realmente queremos com essa comunicação? Uma comunicação mais assertiva e mais humanizada. Vamos conversar sobre isso, e eu falei com a psicóloga Kelly Mello, que é especialista nessa área, e ela bateu um papo comigo bem legal sobre isso, e eu convido vocês a ouvir agora. Vem comigo. Então, pessoal, vamos hoje conversar sobre esse tema tão atual e tão importante, né, que é a comunicação não violenta. Hoje eu tenho o prazer de dividir esse nosso espaço com uma querida professora nossa do CAP, que já algumas vezes fez esse curso e como deu uma repercussão muito legal, a gente se preocupou, ainda mais nessa época de pandemia, de poder reeditar esse curso, ela sempre atualiza algumas coisas, né? E eu estou, então, com a psicóloga Kelly Mello, vou falar um pouquinho, assim, do que ela faz para situar. Ela é psicóloga com certificação pelo CNVC, que é o Centro de Treinamento em Comunicação Não Violenta, do Instituto CNV do Brasil. E também tem formação em acompanhamento terapêutico. Realiza a psicoterapia individual de jovens, adultos e idosos e é professora da Escola Técnica Cecília Meirelles. Ela possui experiência na área de escolar e hospitalar e foi co-criadora do projeto Disciplina Empática, tão interessante para nós, né? Trabalhando com grupos de apoio à paz e realização de oficinas. E, atualmente, ela está terminando a especialização em terapia de família. Oi, Kelly, tudo bem contigo? Para começar, assim, eu queria assim, que tu desse o conceito, vamos dizer assim, né? Nos explicasse um pouquinho o que é comunicação não violenta, porque às vezes a gente ouve de um lado, a gente ouve do outro, e é bom a gente saber do que nós estamos falando aqui, né? Então, a comunicação não violenta, eu enxergo ela como uma visão de mundo. Ela foi criada por um psicólogo, Marshall Rosenberg. Esse psicólogo ele tinha muita influência de uma abordagem da psicologia, que é a abordagem humanista, né? Então, a comunicação não violenta, ela faz com que a gente consiga se aproximar da nossa humanidade e da humanidade dos outros. E é a partir disso que a gente, então, começa a se relacionar de uma forma menos violenta. Me diz uma coisa, isso tudo no contexto escolar, como é que tu vê, como é que tu enxerga a comunicação não violenta, assim, mais na prática do dia a dia, do cotidiano escolar? Eu vejo muito a questão da humanização daquele aluno, daquele colega de trabalho, daquele coordenador, daquela diretora. Então, no curso, a gente trabalha muito essa questão da gente começar a identificar quais são as nossas necessidades humanas universais e entender que toda a relação que a gente escolhe ter na vida, por trás existe uma necessidade de atender algo que nos é importante, por exemplo, um valor, né? Então, o contexto escolar, ele não é diferente. Também é um lugar onde nós estamos e que estamos querendo atender a algo que é importante para a gente. Só que o que acontece? Ali, em relação com as crianças, com os alunos, com os colegas, existem pessoas que também estão ali tentando atender às suas próprias necessidades. Então, nós podemos estar ali
querendo nos realizar profissionalmente, querendo ajudar alguém, querendo educar, e ali também existem pessoas tentando se realizar de uma maneira que muitas vezes pode ser diferente da maneira que nós escolheríamos fazer. E é aí que surgem os conflitos, ou não concorda com o tipo de atitude que um aluno teve. Então, no contexto escolar, a comunicação não violenta, ela entra muito para, primeiro, tentar auxiliar essa pessoa, esse aluno, a identificar o que é que ele precisa nos mais determinados contextos, mais diferentes contextos, e aquilo que eu preciso dentro de sala de aula. O que eu estou precisando naquele momento daquele aluno, daquela aluna. Se eu sou um profissional que eu não tenho consciência daquilo que eu preciso, é muito mais provável que eu não vá conseguir comunicar o que eu preciso. Na hora do recreio, na hora da sala dos professores, na hora que eu estou em sala de aula com um aluno, o que eu, como profissional, como professor, como professora, do que eu estou precisando naquele momento daqueles alunos, daquele aluno específico e como que eu estou comunicando isso. Será que eu estou comunicando de uma maneira que vai fazer com que ele me escute? Ou eu estou comunicando de uma maneira que vai fazer com que ele tenha vontade de fechar os ouvidos para mim, né? Então, a CNV, no contexto escolar, vai diretamente a esse ponto. E como que nós dois vamos dialogar para chegarmos num acordo em que nós possamos existir dentro de sala de aula com as nossas necessidades atendidas, né? Então, assim, é muito de trabalhar a consciência do que se precisa, comunicar de uma maneira não violenta, né? E nesse sentido, comunicar o que eu preciso, ao invés de ficar julgando, ao invés de ficar criticando, porque isso comprovadamente não é benéfico, não faz com que o outro queira nos escutar, né? Então, de que forma que eu me comunico, que facilita a vida para minha, a vida que eu vou ter nessa relação com o outro. Quando tu está falando, eu fico imaginando o cotidiano escolar, né? E a gente se dá conta que não é fácil, porque como eu já fiz aula contigo, não é fácil a gente evitar os julgamentos, né? E eu gosto muito de trazer que a gente não vai parar de julgar, porque nós fomos ensinados e nós somos homo sapiens, né? Temos o nosso julgamento aí, nossa racionalidade, nascemos assim, e isso não vai mudar. Mas de que forma os meus próprios julgamentos, as minhas próprias críticas, estão falando de algo que é importante para mim, e então, como que eu comunico o que é importante para mim, ao invés de ficar julgando os outros e criticando os outros, porque através do julgamento e da crítica não existe mudança do outro. O que existe ali é criar uma relação onde tem mágoa, onde tem ressentimento, onde aquilo que tu troca com os outros acaba sendo um mal-estar, né? A gente pode ter aí alunos que não se sentem aceitos pelos professores, a gente pode ter colegas que não se sentem aceitos por outros colegas através dessa crítica, só que a gente não vai parar de criticar de uma hora para outra, e a ideia não é essa em comunicação não violenta. A ideia é, bom, já que eu critico, o que a minha crítica está falando de eu mesma, daquilo que é importante para mim? O que a minha crítica está querendo me dizer daquilo que é importante para mim? E então, será que não seria mais eficiente, eficaz eu comunicar o que é importante para mim, a ponto de convidar o outro a me ajudar a realizar, então, isso que é importante para mim, ao invés de ficar criticando esse outro? Porque numa crítica, num julgamento, vivem dos estudos que a gente tem, as mudanças, elas vêm de uma maneira muito superficial. E ainda por cima de quebra, a gente vai ter nessa relação um mal-estar. A gente vai ter ali um aluno que recebe crítica, que recebe
pode até entrar para o grau de desvalorização de si mesmo, né? Porque a gente muitas vezes está num período de formação de autoestima das crianças, né? Então, bom, daqui a pouco, se eu comunico para esse aluno por que que eu preciso de determinada coisa, por que que é importante para mim, e posso convidar ele a me ajudar, né? Ao invés de dizer assim, fulano, de novo tu tá conversando, né? Então, assim, a gente começa a trazer para a consciência e trazer para as nossas relações aquilo que é importante para a gente e convida essas pessoas a nos ajudar a atender aquilo que é importante para a gente. Então, gente, é pena, né? Eu já ia continuar conversando e perguntando e abordando a Kelly sobre todo esse assunto, mas vamos deixar a partir do dia 19, então fica o convite. É bem interessante, é uma outra visão, ou a visão que a gente já teve e vai esquecendo, e a gente tem que resgatar essa humanidade, né? Venham para o CAP, vamos fazer esse curso, é bem legal. Eu agradeço, Kellen, a tua participação. Nós nos vemos dia 19 aqui online também, através do CAP. Obrigada, querida. Boa noite para vocês. Boa noite, Vivian. Até.